Linhares e pai de Mateus e Israel Linhares, um avô dedicado de Pedro e Ayla. Vamos receber com muita alegria Pastor Marcelo Linhares. A paz, irmãos? Amém. Tá com saudade de vocês. Eu tô reparando aqui, eu tô vendo bastante gente diferente, né? Eu olhei algumas pessoas aqui que a gente já conhece. Tô falando com vocês. Pessoas aqui estão ficando mais bonitas. Que água vocês estão tomando? Vocês estão tomando? Israel tá fortinho. Quando eu conheci Israel, era só um osso andando, né? O que tá vendo com Israel? Deixa eu fazer uma perguntinha a vocês. Já falei, eu acho que eu já preguei aqui, eu falando que eu sou o fofoqueiro, o maior fofoqueiro do mundo. Alguém já escutou essa mensagem minha? Só que eu não fofoco da tua vida e não fofoco da minha vida. Eu fofoco da vida dele. Amém? Mas eu fiquei impressionado com Israel. Israel tá amando? Tá amando, né? Assim, vocês já estão gravando, né? Ou não? Ele tá gravando já? Ah, mas eu vou falar, me cutucando. Antes de casar, já castrou ele? Parabéns, tá? Teu futuro esposo tá muito bonito. Outras coisas, né? Sabendo, tem gente que tá noiva aqui, né? Já laçou, né? É você, né? É você, né? Tô sabendo. Rapaz, eu tô com um solteiro lá no Rio. Tentei vir aqui, mas o pessoal... Será que ainda tem alguém solteiro? Eu vi uma aí, eu vi uma modelo. Eu vi uma bonita aí. A filha do Edmilson, né? Meu Deus. Ô, Edmilson. Eu tô orando, Edmilson. Ainda tá solteira, né? Ela ainda tá solteira, né? Eu tô orando. Ela tá A tua filha tá parecendo até aquelas modelos americanas, né? Aquelas mulheres negras americanas. Hã? Não, e outra coisa, a japonesa tá bonita, né? Diferente, cadê ela? Tá ali, né? Quem sabe, né? Hã? Só Jesus, se não buscasse a mãe, né? Puxasse a mãe, só o sangue de Jesus. A japonesa tá ali, né? Dupla, né? Ela na Coreia. Meu Jesus. Para mim, um motivo de muita honra estar aqui nessa casa mais uma vez, estar com vocês. Eu dedico aqui toda a honra ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Nós estamos nessa batalha aí orando pela vida do pastor Marcos Ferreira, mas Deus já nos deu a vitória. Só foi um susto, amém? Eu vou pregar uma mensagem hoje, o tema central dessa mensagem é essência. Vira para o teu irmão e fala assim, essência. Esse susto que aconteceu com o pastor Marcos é para ele voltar à essência. Pastor, qual é a essência? Não é no campo espiritual na vida dele. A essência é de cuidar do templo. E muitas das vezes a gente não cuida do templo. Sim ou não? Sim. E às vezes existem alguns acidentes que acontecem no percurso. Eu quero também louvar o Senhor, porque em janeiro eu não consegui chegar aqui porque eu também passei mal. Eu já estava há 5 dias, se não me falha a memória, em São Paulo. Eu nem continuei o mês. Desses 5 dias eu fiquei praticamente 2 meses, praticamente dentro de casa. Mas quando Deus nos para, Ele nos para por causa de um propósito. Vira para o teu irmão e fala, quando Deus nos para, Deus nos para por causa de um propósito. E o propósito é que cada um de nós retorne à essência. Estou aqui junto com a minha esposa, para mim é sempre uma honra poder estar junto com ela, porque nem sempre ela pode estar devido às tarefas também que ela tem, mas que Deus possa também louvar o teu nome. Você sabe que eu te amo. Como eu digo, você é a parte melhor da minha vida. Tem uma aguinha. Essa água é minha? Rapaz, o negócio está ficando importante aqui, né? É? Rapaz, você é Gatorade?
Rapaz, isso é coisa, que é coisa de chique, né? Estou vendo ali o pastor Márcio, sua esposa, sua casa, para mim é motivo de muita honra. Muito obrigado por cada um de vocês. Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Êxodo, versículo 7 e 8. E eu vou ler também um versículo que Deus colocou no meu coração de manhã, que é Êxodo, capítulo 2, versículo 25. Mas antes da gente começar aqui a pregar, eu quero falar de alguns materiais que vocês já conhecem. Só tem um livro que vocês não conhecem, que é o livro novo nosso. Mas esse livro, eu acho que ainda tenho 3 aqui. Esse livro aqui é um livro antigo, mas eu fiz uma revisão nesse livro. Toda uma revisão. E dando a revisão desse livro, pastor Marcos Gabriel. Parabéns, tá? Papai. Pastor Marcos está alegre, né? A gente está orando por restante ter bastante filho. Tu já abriu o destino, né? Tu já abriu. Essa literatura aqui é uma literatura que eu vou falar também. Dentro dessa revisão, eu descobri algo na Bíblia que eu ainda não conhecia. E eu dediquei aqui 17 folhas falando sobre isso. Nesse livro eu vou relatar sobre 5 princípios bíblicos que a Bíblia diz sobre a área financeira e ninguém nunca te contou. A gente passando pelo Brasil afora, a gente vê que as igrejas geralmente trabalham 2, trabalham 3, trabalham dízimo, trabalham oferta. Algumas igrejas trabalham propósito. Algumas igrejas trabalham a primícia. Só que existe um 5º elemento que eu conheço muito poucas igrejas que trabalham. E tem a ver com princípios, tem a ver com regras espirituais. Nessa literatura, você vai ser movido pelo Espírito para poder você ter uma tratativa da tua vida financeira, você evoluir, crescer, expandir. Nós vamos falar sobre a essência. Essa literatura virou uma escola. Eu tenho passado pelo Brasil afora, falando sobre honra e fidelidade. Aqui nós falamos sobre vida conjugal, aqui nós falamos sobre vida espiritual, aqui nós falamos sobre vida familiar. Uma das importâncias que a gente tem uma tratativa nesse livro é falar sobre a importância da mesa no seio familiar. Às vezes, o que nós mencionamos sobre a mesa é que a mesa é um lugar de comunhão. Sim, mas será que é só isso? Para alguns, a mesa é só lugar de botar um talher, um utensílio. A mesa só é um lugar de apoio. Será que é só isso? A mesa também, ela tem uma suma importância de ser um lugar de planejamento. Quer ver? Os grandes negócios sempre são fechados na mesa, sim ou não? Você pode entrar numa empresa, um dos materiais de suma essência numa empresa é o quê? Uma mesa. Porque às vezes a nossa vida financeira não é estável, não está da forma correta, porque a gente não planeja antes de gastar. Então a mesa tem uma importância de planejamento. Vira para o teu irmão e fala: a mesa também tem uma importância de planejamento. Esse outro livro nós vamos falar sobre educação de filhos à luz da palavra. Estou vendo aqui muitos adolescentes, muitas crianças. Precisamos de fato resgatar essa importância da educação. Essa outra literatura, nós temos uma escola onde nós falamos para a liderança, sabe enfrentar os desafios, sabe enfrentar os desafios e obter resultado. Muitas vezes nós temos grandes desafios e não obtemos resultado. Então nessa literatura nós vamos falar um pouco sobre isso. Aqui é o meu novo livro, aonde nós vamos falando sobre depressão, sobre angústia. Você conhece alguém que é depressivo, angustiado? Você conhece alguém que é ansioso? Pastor, fala de uma forma simples e eficaz sobre a ansiedade. Eu vou falar.
Ansioso é aquele que está no presente, está aqui hoje. Ele já está preocupado com a segunda-feira, o que ele vai comer, o que ele vai beber. Você conhece alguém assim? Aí a ansiedade, ela vem trazer problema no cabelo. Ela vem trazer problemas neurológicos. A ansiedade vem trazer problemas... Já viu pessoa que engorda, dispara engordando? E também ela dispara emagrecendo depois do nada? Aí quando ela vai fazer exame de sangue, ela vai ver que é ansiedade. Aí o que os médicos fazem? Taca remédio. Pastor, tem como curar isso à luz da palavra? Claro que tem. Eu escrevi uma literatura para que a gente tenha uma tratativa sobre a questão da ansiedade. Pessoas que estão no presente e querem governar o futuro. E elas nem estão preparadas para governar o futuro. Então precisamos de fato tratar o momento que nós estamos. Esse livro, eu vou falar também sobre o poder dos ambientes. Existem ambientes que são tóxicos. Vocês sabem aqueles ambientes que às vezes a gente entra, o ambiente só sabe tirar da gente? Só sabe puxar da gente, só sabe cobrar da gente. Esses tipos de ambiente acabam nos trazendo alguns danos, tanto danos espirituais, como também danos patológicos. Nessa literatura, os jovens que aqui estão, eu vou falar sobre a importância do network, a importância de bons relacionamentos, a importância de boas mesas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, jovens, adultos que aqui estão. Se você estiver sentado nas mesas corretas, se você estiver se relacionando com as pessoas corretas, isso pode te impulsionar para um futuro grandioso. Esse livro, eu vou fazer uma tratativa de João capítulo 5, onde havia um homem que estava há 38 anos esperando uma virada na vida. Jesus entra no ambiente e ele não está perceptivo à pessoa que entrou no ambiente. Ambientes tóxicos. Ambiente pode te projetar. Nesse livro, eu vou falar sobre oportunidade. Tem alguém que precisa de alguma oportunidade aqui? Tem ninguém, gente? Eu estou sozinho aqui? Se eu pudesse levantar, eu levantava todos os meus dedos que eu tenho. Porque eu estou à busca de uma oportunidade. Pode ter uma área específica na tua vida que você precisa de oportunidade. E eu quero te dizer que nessa manhã, Jesus tem uma porta para cada um de nós que estamos aqui com oportunidade para que de fato você possa crescer, prosperar, expandir em áreas significativas da tua vida que você necessita. Você pode levantar as mãos para o alto, adorar Ele, glorificar e exaltar Ele. Me presta um telefone aí qualquer, um telefone qualquer. Cadê o vento? Obrigado. Vamos lá? Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim: E disse quem? E disse o Senhor: tenho visto atentamente as aflições de quem? Que está no Egito. Presta bem atenção na leitura da gramática. Que está no Egito. Tem ouvido o seu o quê? Por causa dos seus o quê? Porque conheço o quê? Se atenta aí à leitura. Porque conheço as suas o quê? Versículo 8. Portanto eu o quê? Para livrar das mãos dos egípcios e para fazer subir, para fazer subi-lo, subir daquela terra a uma terra boa é? A uma terra que manda e mais o quê? Só até aqui. Versículo, Êxodo capítulo 2, versículo 25. E viu Deus os filhos de o quê? Israel. E se atentou Deus para as suas condições. Quando nós olhamos esse texto de Êxodo capítulo 2, versículo 25, quando Deus fala das suas condições, pastor Marco Gabriel, Deus estava se referindo aqui sobre a essência. Porque nesse capítulo 2, Faraó aqui morre. Só que o seu reinado não morre junto com o Faraó que está morrendo aqui. Porque aqui vai se levantar um sucessor. Esse que tinha morrido era aquele que de fato tinha conhecido Deus de Israel através da vida de José. Tanto é que quando o Egito estava passando fome, necessidade, porque talvez você aqui nessa manhã
possa se encontrar com uma necessidade em alguma área específica da tua vida. A necessidade espiritual, a necessidade financeira, a necessidade intelectual, raciocínios lógicos, expansão, a necessidade talvez física, alguma área da saúde. Esse faraó tinha conhecido Deus de Israel, porque o Egito está passando necessidade, e ele vai botar agora José como governador, como legislador. O interessante é que José na terra era o representante do céu. Vira para o seu irmão e fala: é nessa manhã que nós vamos retornar à essência, e de fato, Jesus de Nazaré é Ele que vai governar a nossa vida, porque Ele é o representante principal sobre a nossa vida, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, porque a verdadeira essência se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Márcio, quando chega no final do capítulo 2 de Êxodo, vai aparecer esse texto que nós fizemos menção. Essa palavra condição aqui, ele está com uma tratativa de essência. Por quê, pastor Gabriel? Porque condição é essência. Por que era essência? Pela realidade que o povo estava vivendo. Aonde o povo estava vivendo? Dentro do Egito. Mas havia uma promessa, mesmo eles vivendo no Egito. Aí Deus, através de Abraão, ele vai se referir e vai lembrar de Deus. Por quê? Pela aliança que ele tinha feito com Abraão. Pega isso aqui. Deus fez uma aliança com a tua casa. E é por isso que nessa manhã ele vai se revelar aqui com força, com poder, para poder te trazer de volta para o trilho, para que você possa expandir, crescer, desenvolver em todas as áreas significativas. Agora preste atenção no que eu vou mencionar. A essência do que se diz respeito à unção, ela não é coletiva. Você pode estar perceptivo que tem pessoas que vieram para esse ambiente com uma expectativa no céu, e tem pessoas que vieram para esse ambiente como pessoas normais. É só tu olhar para o rosto de cada um, porque a nossa face, ela vai denunciar de fato a essência que tem dentro de nós. Pastor, o que é isso? Isso é revelação? Não, não é revelação. Isso é bruxaria? Não, isso não é bruxaria. Isso se chama ciência, isso é estudo. A psicologia, a neurociência. Já reparou que quando às vezes a gente chega, dependendo do nosso comportamento, condição, essência, dependendo da forma que a gente fala, dependendo da forma do nosso comportamento, já percebeu que a primeira coisa que o médico faz é remédio de tarja preta e remédio de tarja vermelha? Sim ou não? É porque o seu comportamento, a sua face, vai denunciar de fato o que tem dentro. Então, nesse ambiente de unção, tem pessoa que está aqui desperceptiva. Não precisa nem Deus me revelar nada aqui no início. Está desperceptiva, está aqui por estar. Não está entendendo nada que está acontecendo. A unção, ela não é coletiva. A unção, ela na verdade é algo particular. Pega isso aqui. Então não se preocupa pela reação que talvez o seu irmão está do teu lado, porque a unção é particular. Tudo vai daquilo que você acredita, tudo vai daquilo que você está predisposto a entregar para Ele nessa manhã. Então, se você está disposto a abrir seu coração nessa manhã e retornar à essência de fato, você vai receber uma proporção grandiosa sobre este lugar. Mas se você veio para cá simplesmente trazendo só o teu corpo, eu quero te dizer que você vai sair daqui da mesma forma, talvez até pior. Pastor, como assim? Porque tu não entendeu nada. Aí talvez você vai dizer assim: eu saí confuso. Mas você não saiu confuso, é que você na verdade não estava perceptivo. Você estava governando a tua vida. Quando ele fala aqui de condição, ele está falando retornar à essência. Porque a condição do povo que estava dentro do Egito, nós lemos no versículo 8, falar de aflição.
O que são as aflições? As aflições são as dores. Pode me arrumar água também? Água. As aflições são as dores. As aflições são as angústias. As aflições são as incertezas. Será que se eu desse a oportunidade para você aqui nessa manhã, você poderia talvez mencionar ou relatar uma das aflições? Pastor, uma das aflições normais nos dias de hoje é a gente não saber o que vai ser o nosso futuro. Qual vai ser o nosso futuro? Porque eu tenho certeza que existem algumas pessoas aqui que têm carências financeiras. E aí está preocupado com o seu futuro, preocupado com o amanhã. Preocupado de fato, qual é o futuro do nosso filho? Os pais que estão aqui, isso traz preocupação? Sim ou não? Sim. Os jovens que estão aqui sentados, qual vai ser a carreira profissional? Qual vai ser a família? Os jovens que estão aqui sentados, será que eu vou ter um bom carro? Será que eu vou ter uma casa digna? Será que amanhã eu vou emagrecer? Será como vai ser a minha saúde? No versículo 25 de Êxodo 2, Deus, na verdade, minha pastora, Ele estava querendo retornar à essência, porque a condição fala de essência. Fala de essência por quê? Pastor Marco Gabriel, porque é o comportamento, são as atitudes, é a visão. Porque eles estão dentro do Egito, mas havia uma promessa, pastor Marcos. E Deus está falando com você aqui nessa manhã. Retorne à essência. Retorne aquilo que é de fato natural em você. Por quê? Porque quando nós olhamos para Gênesis, que vai mencionar o início de todas as coisas, o primeiro livro da Bíblia. Não quero aqui mencionar que foi o primeiro livro escrito, mas desse negócio para lá. Pastor Marco Gabriel explica isso. Aleluia. Ele só é o livro que vai relatar sobre o início, não quer dizer que foi o primeiro livro escrito. Aleluia. Pastor Marco Gabriel descasca isso aí. Aleluia. Mas quando nós olhamos, você vai perceber que a terra era sem forma, pode perceber na leitura do texto, que por diversas vezes vai mencionar no livro de Gênesis a expansão. Expansão do quê? Expansão do mundo, expansão da raça humana, expansão da terra. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa manhã: eu quero que você retorne à essência nessa manhã, porque você precisa expandir em algumas áreas específicas da tua vida. Expandir a visão, expandir a mentalidade, expandir tua vida espiritual, expandir tua vida profissional. Você precisa de fato expandir, crescer. Diz, começa a andar, caminhar. Ei, eu vim aqui nessa manhã para poder profetizar que você vai expandir. Quem vai expandir? Quem vai crescer? Quem vai desenvolver aqui nessa manhã? Condição. Por quê? Porque existem pessoas que estão livres, mas estão presos. A pessoa está livre, mas na sua mentalidade está preso. Eu não posso isso. Eu não tenho condições disso. Eu aqui que nessa manhã estou fazendo uso do microfone da palavra, não quero mencionar para vocês que não tem áreas na minha vida específica que eu preciso evoluir. Eu glorifico a Deus pela esposa que eu casei. Porque existe, a gente estava conversando ontem à noite sobre isso, e graças a Deus pelas mulheres que a gente casou, que veio de fato nos auxiliar para a gente poder expandir e crescer. Porque existem algumas áreas da minha vida, pastor Márcio, que eu sou um fracasso. Mas graças a Deus que Jesus me uniu com ela, porque o texto bíblico vai mencionar que nós somos uma única. Deixa eu falar uma coisa para você, você que é casado, você que é membro de uma família, a sua casa não é o seu inimigo. A sua casa, ela vai compor você, porque ela tem um projeto para poder te impulsionar, para você poder expandir. Mas existem pessoas que precisam aqui nessa manhã se retratar com a casa,
se retratar com o ambiente familiar, para que de fato ele possa ter força para poder expandir e retornar a essência de Deus aqui nessa manhã. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, a gente percebe que o homem e a mulher é feito de duas substâncias. Vamos falar do homem, é feito de duas substâncias. Pastor, quais são as substâncias? A primeira substância que o homem foi feito é o pó da terra. Vira para o teu irmão e fala: a primeira substância que nós fomos feitos foi o pó da terra. A segunda substância que nós fomos feitos se chama fôlego de Deus. Como é o nome que a Bíblia trata? Ele fala de ruar. Ruar é uma palavra em hebraico que significa espírito ou significa vento. Amém? Até aqui? Ou significa fôlego. Então as duas substâncias na essência da natureza humana é o pó e o fôlego de Deus. Agora, percebe que quando o homem vai evoluindo, começa a vir os ataques da terra: depressão, angústia, ansiedade, incerteza. Mas a essência que está aí dentro é a essência dele. Mas a gente vai se perdendo. Aqui no texto ao qual eu fiz menção, eles estão dentro do Egito. Agora, o Egito era lugar de habitação para esse povo? Não. Por que o povo foi parar no Egito? Por que a arca veio sobre a terra? Por que o dilúvio veio sobre a terra? Porque o homem, ele deixa a sua natureza principal. Pega isso aqui. Porque Deus não deixa a raça humana ser cativa pelo Egito, por Faraó, porque Deus é ruim. Não é isso não. É porque o povo está se perdendo. O povo dá muita atenção para as coisas que estão alheia do lado, do que se preocupa de fato com aquilo que o céu tem para as nossas vidas. Eu poderia mencionar aqui para algumas pessoas que você procurasse de uma forma rápida e eficaz o livro de Naum, o livro de Obadias, as cartas paulinas de Tito. Agora, se eu perguntar a você como você, na verdade, abaixa um joguinho, faz alguma coisa na internet, isso aí é rápido. Sim ou não? Mas e a essência natural da palavra? Se eu pedisse aqui para alguém ler, recitar um versículo bíblico de Obadias, de Sanfonias. Sanfonias tem isso na Bíblia? Tem gente que, eu olhei para você, tem gente que olhou para você para saber assim, realmente existe? Porque a essência natural é o que está na palavra. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu estou preocupado com carro. Eu estou preocupado com moradia. Eu estou preocupado com quanto eu recebo. Eu estou preocupado em emagrecer, engordar. Eu estou preocupado com os meus próprios interesses. Pastor, tem pecado nisso? Não tem. Mas primeiro é buscar o reino. Primeiro é o reino. Porque não adianta eu estar cheio da terra e estar vazio do reino. É retornar à essência. Porque o Senhor retorna à essência, as demais coisas, elas são acrescentadas sobre a minha vida. Alabaxo, renerecanda, alabaxorecandará. Essência. Eu não estou preocupado se eu vou ser um grande jogador de bola. Cadê Israel? Cadê ele? Eu não estou preocupado se eu vou ser um grande jogador de basquete. Tem habilidade para isso? Tem. Mas ele tem que de fato descobrir a essência dele. Porque talvez Deus não quer que ele seja um grande jogador, mas Deus quer ele com essa habilidade de jogador de basquete, para que ele retorne para o propósito. Porque o propósito, talvez ele, pela habilidade que ele tem de ser bom jogador, que ele restaure ou que ele resgate pessoas que estão fora do destino. Mas só que Deus deu a essência, a habilidade a ele de jogar basquete, porque dentro de uma quadra de basquete as pessoas têm outro tipo de linguagem. Se talvez eu chegar lá,
E chegou esse pastor, é estranho. E agora ele não. Sabendo jogar o basquete, ele vai ter uma condição de ter acesso mais rápido do que eu. Pegou aqui? Deu para entender? Mas se talvez ele não se torne um grande jogador de basquete, não ele, porque eu tenho a certeza que ele já descobriu o propósito dele. Mas quando são frustrados, porque não chegam nos seus objetivos, é porque não entende que de fato nós temos que retornar primeiro à essência do campo espiritual. Porque se eu retorno à essência do campo espiritual, o que vai acontecer? A minha vida vai ficar mais equilibrada em todos os aspectos. Porque aqui o povo está dentro do Egito, está sendo aprisionado. Pastor, o senhor acabou de mencionar que eles estavam presos, e muitas vezes podemos estar presos com o corpo. Por pastor, preso com o corpo. Exemplo, pessoas que estão no presídio. Exemplo, pessoas que talvez não têm recurso financeiro para fazer o que deseja. Mas existe uma palavra. Pega isso aqui. Existe uma palavra sobre a tua casa. No versículo 25 de Êxodo 2, Deus lembrou da promessa que Ele fez a Abraão. Agora, olha a questão do versículo que nós fizemos a leitura. Versículo 7 de Êxodo 3. Já no final, quando o texto diz assim: porque conheci. Não está aí na tua Bíblia? Porque conheci? Está aí ou não está? Esse termo aqui, conheci, aqui é uma ação verbal. Uma ação verbal do passado. Por quê? Olha só. Conheci, ação verbal do passado. Isso aqui é coisa... Agora não é mais sexta série não, né? Como é que é agora? É sétimo ano, não é isso? É ou não é, gente? Não tem... Hã? Ninguém sabe? Ninguém estuda, não tem professor nessa casa, não? É sétimo ano, não é isso? Sétimo ano é do tempo da antiga sexta série, não é isso? Obrigado aí. Obrigado, universitários. Graças a Deus, tem uma pessoa que estuda aqui. Porque o restante aqui ninguém estuda. Você, de fato, precisava dar importância sobre isso, tá? Estudar. Aí talvez você está preocupado muito bem com o teu emprego, mas se você não tem conhecimento, você não tem condições de escalar um emprego melhor, tá bem? Para as pessoas que têm aqui 40 anos, 35, 50 anos, 60 anos igual eu, tá? Então você tem que estar preocupado em ter conhecimento, porque o conhecimento te destrava em todas as áreas que você necessita. Pega isso aqui. Porque existem pessoas travadas na sua vida, porque não tem conhecimento, porque não absorve conhecimento, não está cheio do conhecimento. Mas em primeiro lugar, eu preciso estar cheio do conhecimento da eternidade, porque a eternidade faz eu expandir e retornar de fato para a essência. A essência se chama Cristo, a essência se chama céu. Conheci as suas dores. O que Deus está falando aqui? Uma ação verbal do passado. Deus conhece o sofrimento, mas já está se referindo com eles no futuro. Pega isso aqui. Pode ter dado nó na cabeça de algumas pessoas aqui. Eu sei que pode. Pastor, como assim? É porque havia uma promessa. Porque Deus aqui, pastor, está falando, conhecia as suas dores. É porque eles estavam debaixo de uma promessa. Deus já tinha preparado Canaã para eles. Só que ele estava preso no estágio que eles estavam. Aí Deus, quando se refere com eles numa ação verbal do futuro. Conheci, quer dizer, uma ação verbal do passado. Porque Deus já está mencionando o futuro deles. Por quê? Porque na Canaã já estava pronta para eles. Mas eles estavam presos nas dores do Egito. E Deus está falando assim: eu conheço as dores de vocês. Eu sei das dores que você está passando. Mas eu já tenho no futuro. Por isso que eu trato as dores no passado. Por que ele trata as dores no passado? Porque o futuro está aí na tua Bíblia, no versículo 8. Porque eu vou descer. Porque no futuro Deus está falando assim: eu vou descer, mas eu preciso de fato descer quando a casa estiver pronta. Você precisa retornar à essência de Deus para identificar, entender o que eu quero fazer no teu futuro, o que eu quero fazer no teu presente.
porque o teu passado, Jesus na cruz do Calvário, Ele já justificou o teu passado, porque o sangue de Jesus, Ele nos justifica do nosso passado, e Ele vai nos render, vai nos justificar, para que a gente possa avançar para o futuro. Quem tem mão para levantar e adorar Ele, glorificar Ele, exaltar Ele, porque Ele é Deus, Ele quer tratar teu futuro, mas Ele precisa tratar o presente. Quem pode glorificar, quem pode exaltar Ele, quem tem mão para levantar e adorar, adora, 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 adora. Ei, retorne a essência. Olha o versículo 7. E disse quem? E disse quem? Senhor. Quem é esse Senhor aqui? A gente precisa tratar, por isso que a gente precisa retornar à essência. Porque quando a gente lê o texto bíblico, de forma displicente, por isso retornar à essência, por isso expandir. É disso, Senhor. Quem é esse Senhor aqui? Aí o pessoal pode falar assim: não, é Jesus. Não, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus grande eu sou. Você precisa ter na tua mentalidade quem de fato Ele é para você. Mas eu dou importância a tudo, mas eu não dou importância, pastor, a quem de fato Ele é. Por isso dessa conferência, gente. Por isso que pastor Marcos, pastora, os pastores dessa casa, eles na verdade entendem que essa conferência, ela é um divisor de águas para essa casa, para essa região. Por quê? Disse o Senhor. Tem gente que trata o disse o Senhor como se fosse o padeiro. Ah, tá. Tem gente que trata disse o Senhor como se fosse a minha palavra. Tem gente que trata disse o Senhor como se fosse o pastor Marco Ferreira. Pastor, como assim? Ele dá direção para essa casa. Quantos são aqueles que cumprem a direção que sai do altar? Quando você não cumpre a direção que sai do altar, porque a direção que sai do altar, ela é bíblica. Essa casa é cristocêntrica. Essa casa é bíblica. Então quando você se rebela quanto à palavra, entenda bem, não bota palavras na boca do pregador. Pastor, se rebelar contra a palavra é quando você não aceita a palavra que sai do altar. Isso é uma rebelação. Nem sei se eu falei o português correto. Me ajuda aí, meu universitário. Hã? Rebelião. Obrigado, universitário. Aqui diz o Senhor: pastor, quem é esse Senhor que está mencionando que iria ter com o povo, queria tratar as lutas do povo, queria tratar as necessidades do povo? Aqui é Adonai. Vira para o seu irmão e fala: Adonai. Adonai está mencionando governo e grandeza. Pastora, esse Senhor aqui é Adonai. Esse Senhor aqui é um Deus grande. Por que um Deus grande? Eles não estão presos no Egito? Faraó tinha um sinônimo, não era sinônimo de Deus, mas de Deus da onde? Da terra. Por que era da terra? Porque ele tinha limitações. E quantas das vezes você dá mais importância para o Senhor da terra do que de fato para aquilo que Ele disse para você? Por quê? Porque o Senhor da terra, Ele traz aflição. Quer ver? Os senhores governamentais, presidente da república, governador, prefeito, tem gente que lutou com a questão da candidatura na prefeitura, não é isso? Brigou um com o outro sobre candidatura, mas não briga pelo nome de Jesus dessa forma. Quando eu falo brigar, não é discutir um com o outro, é de fato defender. Pastor, como eu vou defender? Conhecendo de fato quem Ele é, conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de santidade. Eu, na verdade, discuto sobre o Corinthians, sobre o Palmeiras, mas eu quero saber se eu tenho um debate sobre a Bíblia. É retornar à essência, é retornar à minha natureza. Eu luto, debato sobre joguinhos eletrônicos, mas eu de fato tenho um tipo de brincadeira sobre fazer esgrima da Bíblia. Pastor, fazer esgrima da Bíblia é quem descobre o texto mais rápido. Uma boa brincadeira e sadia.
mas eu estou brincando lá no videogame. Nada contra passar a próxima fase, mas eu não quero passar, não luto para poder lutar com a próxima fase no campo espiritual, porque o campo espiritual, ele vai fazer eu crescer para o campo intelectual. Deixa eu falar para você, a minha esposa é muito mais inteligente do que eu, gente. Eu consigo sobressair por causa do conhecimento que eu tenho sobre a eternidade, mas ela é muito mais inteligente do que eu. Se você conversar com ela, tu vai ver o português correto. Eu às vezes me atrapalho no sinônimo, antônimo, nas conjugações verbais, do plural, do singular. Por quê? Quem me fez expandir foi o céu. Eu só fui notado pela terra quando eu de fato incorporei a Bíblia dentro de mim. Porque o que me faz de fato ser diferente é a unção que eu carrego. Mas essa unção que eu carrego, ela não é estritamente, ela não é só minha, ela também é sua. Essa unção também é sua. Essa unção também é sua. Tudo vai depender até quando você está disposto a se entregar nessa manhã, porque Deus pode fazer ser algo grande. Deus quer fazer você ser expandido, 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 expandido. Disse o Senhor, aqui Ele é Adonai, governo, grandeza e força. Quando Ele fala de força, Ele está falando de poder e domínio. Eles estão no Egito, estão sendo dominados por Faraó, dominados pela realidade que eles estão vivendo. E a gente às vezes estamos sendo dominados pela realidade que a gente está vivendo, sim ou não? Por isso dessa conferência, que ela precisa retornar você à essência, para fazer você expandir. No primeiro dia a mensagem foi o quê? Filhos. Tratou de quê? De adoção. Porque o que mais tem é pessoas que não se sentem amparadas, não se sentem amadas. Por isso dessa mensagem de filiação. Você tem um pai. Pode a mãe abandonar, pode o pai abandonar, pode a esposa abandonar, os filhos abandonar, mas você tem uma filiação. Retornar à essência é eu de fato identificar que de fato eu preciso voltar à comunhão e o relacionamento íntimo e profundo com Ele. E eu vim aqui nessa manhã como profeta sobre a tua vida, na autorização da palavra das Santas Escrituras, que você vai retornar à essência. Pastor, retornar à essência, fala de comportamento. Retornar à essência, fala das tuas atitudes. Retornar à essência, fala das tuas vontades, dos teus interesses. Aqui, disse o Senhor, tenho visto atentamente. Você pode repetir? Tenho visto? Quando aqui pastor Gabriel ele fala tenho visto, ele está dizendo assim, eu posso fazer alguma coisa por você. Esse tenho visto aqui, ele significa, eu posso fazer alguma coisa por você. Eles não estão presos no Egito, mas eles não estão debaixo de uma palavra, mas eles não estão perceptivos com o Deus que tinha feito a promessa a ele, do poder e da essência que esse Deus tinha. Aí Deus vai dizendo, eu tenho visto através de Moisés, eu tenho visto. Ele está dizendo assim, eu posso fazer alguma coisa por você. Talvez você se encontre decepcionado em algumas áreas da tua vida específica, porque você tem colocado os teus créditos ou as tuas expectativas em lugares errados ou pessoas erradas. Mas de fato Deus está falando assim, eu quero que você retorne nessa manhã à essência, para que as tuas expectativas estejam totalmente na palavra. É na palavra. As tuas expectativas têm que estar nas Santas Escrituras, porque se as tuas expectativas estiverem nas Escrituras, você não vai se decepcionar, você não vai se amargurar, você nunca vai ser decepcionado, porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra, no Salmo 121, versículo 1, eleva os teus olhos para o monte, da onde me virá o meu socorro.
o meu socorro vem do Senhor, a qual fez o céu e fez a terra. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera nele. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não ando pelaquilo que vejo, eu ando pelaquilo que creio. Cadê aqueles que andam pelaquilo que crê? Cadê aqueles que andam pelaquilo que crê? Ei, o poder nessa manhã, ele vai exalar sobre a tua vida. O poder nessa manhã vai exalar sobre a tua casa. O poder nessa manhã vai exalar sobre a tua família. Tenho visto. Agora olha a palavra que aparece depois. Atentamente. Não aparece aí? Versículo 7. Atentamente. Sabe o que Deus está querendo dizer para eles ali? Eu tenho interesse por você. Atentamente. Só preste atenção quem para. Vira para o seu irmão e fala assim: sai dessa correria da vida que não vai te levar a lugar nenhum não. Tem gente com 70 anos, 60 anos que ainda está correndo. Parece que não aprendeu nada. Esse negócio de ficar na correria, deixa para esses meninos de 18 anos, 25 anos, 27 anos. Porque eles pensam que correr, eles vão dar algum resultado. Não planeja antes não. Não estuda antes não. Não estuda para você ver não. Não absorve conhecimento não. Porque se você não absorver conhecimento, a realidade é o seguinte: vai continuar no mesmice. Simplesmente isso só vai envelhecendo. Porque não adianta correr. Quem trabalha debaixo de regra, de essência, é uma pessoa que trabalha, que se movimenta sob princípios, que se movimenta debaixo de direção, debaixo de organização. Quando nós olhamos aqui, ele diz atentamente, ele está dizendo assim: eu tenho interesse por você. Pastor, prova que Deus tem interesse pela gente. Quem é que foi para a cruz? Sim ou não? Sim. Foi o padeiro que foi para a cruz? Não. Quem foi para a cruz foi ele. Glória a Deus. Aleluia. As aflições do meu povo. O que são aflições? São dores, sofrimentos, dúvidas, incertezas. São lacunas abertas que nós temos na nossa essência. Porque a nossa essência foram duas, mas essas lacunas foram entrando devido à mistura, o envolvimento que a gente foi tendo com as incertezas, com as inseguranças de governo, de estado, de vida profissional. Deus está nessa manhã querendo ter um quete-a-quete contigo, como os carioca diz. Qual é, pastor? Quete-a-quete é um relacionamento pleno. Por isso que a pastora, quando pegou o microfone, ela entrou no campo da oração. Porque a oração, ela tem um de suma importância, porque a oração gera relacionamento pessoal. A oração, ela não gera relacionamento coletivo. A oração, ela gera um relacionamento de você com o Pai, para retornar de fato você à essência. Por isso que essa igreja é totalmente bíblica. Porque Deus quer tratar com você, para você retornar à essência principal. Pega isso aqui. A essência principal, ela não tem a ver com idade. A essência principal, ela tem a ver com entrega. Pode sair no Instagram, essa é boa. Desceu agora. A essência não tem a ver com maturidade. A essência tem a ver com entrega. Tem curso de teologia, faculdade? Estou falando de mim. Tem curso de terapia, treinador, já andou por alguns países. Isso não diz nada. O que diz é a minha entrega. O que de fato diz é a minha submissão a Ele. A minha submissão à minha palavra. Porque não é a importância que eu tenho, é a importância que Ele tem. Porque é Ele que está dizendo atentamente. É Ele que está falando, eu tenho interesse por você. E aí
Vai a pergunta para você nessa manhã: você tem interesse por ele? Pastor, eu tenho interesse por ele porque eu estou aqui. Isso não quer dizer nada. Quando tu sair daqui, quais são as suas prioridades? Porque tem gente que está nesse ambiente e está com o celular na mão, está preocupado com cartão de crédito. Eu não estou falando que a gente tem que ser irresponsável, não foi isso que eu falei. Mas a gente tem que, de fato, entender o que são as prioridades e o que é secundário na nossa vida. Retornar à essência, a essência natural. Porque ele está falando de dor, ele está falando de aflição. Então quer dizer, ele está dizendo assim: eu conheço as tuas dores, problema de coluna. Eu conheço o problema no teu coração. Eu conheço talvez os problemas oculares que você pode ter. Ele está falando, ele está mencionando a aflição, porque o povo está aprisionado. Deus conhece tudo, mas ele está falando assim: atentamente nessa manhã. Se você nessa manhã se dedicar totalmente a Ele, não só com o corpo, se dedicar principalmente com o teu coração, Ele pode te visitar, porque Ele vai descer, está no texto. Ele pode te visitar nessa manhã, com cura nessa manhã. Ele pode abrir um centro cirúrgico aqui nessa manhã e começar a operar pessoas. É aqui nessa manhã, porque a Bíblia vai dizer: Ele é Adonai. Se Ele é Adonai, o poder está sobre as mãos dEle. O poder, a força. Eu quero te dizer que Adonai, aquele que é a fortaleza maior, Ele vai te levantar, te pegar pelas mãos nessa manhã e te fazer ser forte, e te levantar nessa manhã com ânimo, vigor, sabedoria, e dizer para você: você pode, porque você é mais do que vencedor na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E eu começo a encerrar. Tenho visto a aflição dos meus povos que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor. Clamor é uma coisa e oração é outra coisa, tá, gente? Oração e clamor não é a mesma coisa. Pastor, oração, eu já falei. Oração é relacionamento pessoal. Oração é comunicação, é fala. Nada mais do que isso. Ok? A palavra oração na língua portuguesa, só isso. É relacionamento pessoal. Agora, relacionamento com quem? Com quem você se relaciona? Olha o que a Bíblia diz. Entra onde? E no quarto faz o quê? E depois? Ora em secreto. Por que em secreto? Porque a Bíblia vai falar de quarto. Porque ali é uma palavra figurativa. Porque quarto não é o lugar de qualquer um estar. Só que as coisas mudou, né? Eu levo a amiguinha pro quarto, não é assim, jovens? Aí tu não sabe nem a essência da amiga, mas está levando para dentro do teu quarto. E tem umas mães e uns pais que ainda deixam. Só que o quarto é lugar de intimidade. Já reparou que geralmente é no quarto que a gente tira a roupa? Porque quando fala de tirar as vestes, dentro desse contexto, está falando de privacidade. Está falando assim: só Jesus pode ter privacidade aos lugares íntimos teu. Só Jesus pode ter privacidade de ter acesso nos lugares íntimos teu. Quando diz entrar no quarto, está falando de lugar de intimidade. Quarto, porque quarto é o lugar aonde nós ficamos nu. Então, de fato, a gente não pode ter regras no relacionamento com Cristo. No relacionamento com Cristo, nós temos que estar de peito aberto, nu, porque Ele conhece a nossa essência. Mas Ele conhece, mas de fato tem pessoas que não se abrem para Ele. Tem pessoas que mentem para Jesus. Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem, gente? Claro que tem. Pastor, prova que mente. Porque não muda. Então fica mentindo. Quer um exemplo básico sobre isso? Quando chegar em dezembro, pelo menos 80% da igreja vai dizer: no 1º de janeiro eu vou fazer o quê? Quem falou regime aí? Quem falou? É isso aí. Todo mundo faz essa oração. Ainda faço a promessa: 1º de janeiro eu vou fazer um regime. Aí eu te pergunto: emagreceu? É porque está mentindo. Todo ano faz a mesma coisa. Todo ano faz a mesma coisa. É ou não é, gente?
Ou será que é só eu que faço isso? A gente precisa voltar a essa natureza, porque ele está falando de aflição. Quando ele diz assim, o clamor. Clamor é o quê? Clamor é chamar para perto. Agora olha que coisa interessante. Clamor é chamar para perto. Clamor é chamar a atenção. Por quê? Tu já viu alguém clamar desde o momento que não esteja aflito? Já reparou quando tu está no perigo? A primeira coisa que você faz é chamar a atenção? Isso é clamor. Porque o povo estava aprisionado. O povo, na mentalidade dele, estava sem expectativa. Então ele estava clamando, chamando a atenção de Deus. Agora olha que coisa interessante. Para quem não me conhece aqui, se talvez me visse na rua e não me conhecesse, se eu pedisse o teu celular, tu me daria? Sim ou não? Agora olha que coisa interessante. Você me conhecendo agora, se talvez eu pedir a tua atenção no meio da rua, tu vai parar? Sim. Clamor e oração. Se clamor é chamar para perto, se clamor é chamar atenção, e oração é relacionamento de intimidade, tem como uma pessoa chamar alguém para perto desde o momento que ela não tem intimidade com ela? Sim ou não? Vocês entenderam o que eu disse ou não? Tem como eu chamar uma pessoa para perto desde o momento que eu não tenho intimidade com ela? Então a gente percebe aqui que esse relacionamento pleno com Deus, primeiro, antes de eu clamar, eu preciso ter vida de oração. Pastor, por que estou dizendo isso? Porque tem muita gente clamando e não está sendo atendida. Por que está clamando e não sendo atendida? Porque não tem uma vida de intensidade, que é a vida de oração. Primeiro, você precisa gerar vida de oração, para que depois você entre num processo de entrar no clamor. Porque só tem condições de chamar a atenção de Deus desde o momento que você tenha relacionamento pessoal com Ele. E aqui eu termino. Portanto, eu desci para livrar das mãos dos egípcios e fazer subir, olha o texto, daquela terra, fazer subir daquela terra a uma terra o quê? E depois, olha que interessante. Aonde eles estão? O povo dentro do Egito. O texto está dizendo que eles vão pegar, Deus vai pegar o povo e vai subir daquela terra. Para onde eles estão indo? Para Canaã. Eles estão retornando à essência. Porque Canaã era o lugar que manava o quê? Leite e mel. Precisava de homens para carregar um único fruto. Deus está falando assim, eu quero que você retorne à essência. Porque Canaã era um lugar de promessa para o povo, era um lugar de abrigo para o povo. Deus está falando assim para algumas pessoas, eu tenho abrigo para você, mas você tem que estar disposto a querer retornar à essência, para que você possa entender como o céu vai se movimentar. Porque se você não tiver perceptivo, tiver prestando atenção só que não está ao redor, e não daquilo que a palavra diz, tu não vai entender qual é a direção que Deus está te dando. E por isso que tem pessoas ansiosas, pessoas aflitas, porque não entende como Deus está trabalhando. Porque às vezes a pessoa vai para certos momentos da vida, pastor Marco lá, para entender o que o céu está querendo dizer. Vocês vão perceber que quando ele vai voltar diferente, vai voltar com mais força, vai voltar com mais vigor, vai voltar entendendo muito mais, porque Deus vai descortinar alguns segredos profundos do céu para ele. Vocês vão ter um pastor melhor, vocês vão ter um pastor numa outra dimensão de espírito, vai ser diferente. Essa casa vai entrar num outro elo espiritual, creia nisso. Essa casa vai romper de uma forma poderosa, porque Deus para por causa do propósito. Quando Deus está falando assim, vou subir, agora olha só, olha o texto, não está falando que vai levar para uma terra larga? Então o que eu entendo? Que Egito não é só lugar de escuridão, lugar de pecado. Eu entendo também que Egito é lugar apertado, porque se vai levar para uma terra larga, está lá no texto, ó.
Por que terra larga? Por que Deus vai levar para a terra larga? Por que Egito era terra apertada? Eles não eram escravos, sim ou não? Escravo tem vontade própria? Escravo pode fazer o que quer? O interessante é que você não valoriza o livre-arbítrio que você tem. Deus está dizendo assim: eu vou tirar da terra apertada, porque a condição deles era de escravo. Pessoas que não têm direito, mas o livre-arbítrio de Jesus, Jesus morrendo na cruz do Calvário, Ele te deu livre acesso que você tenha com o Pai, mas você não desfruta de fato disso. Minha futura juíza, aleluia. Deus está dizendo assim: eu vou tirar você do lugar apertado. O que é lugar apertado? Expectativa. Está querendo fazer, mas está no lugar apertado, com limitação financeira, com limitação de geografia. Aí Deus está dizendo assim: é só um processo. Eu vou levar para uma terra larga, eu vou levar para um lugar largo. Deus está mencionando assim: é um processo. Entenda o processo das aflições, entenda o momento que está, porque eu tenho uma promessa. Deus fez uma promessa, porque o texto diz: como eu fui com Isaac, como eu fui com Jacó, como eu fui com Abraão. Deus falando: eu serei com Moisés, da mesma forma que foi com todos os patriarcas. Deus vai ser com essa família pastoral, porque tem uma promessa: eu de fato vou levar para uma terra larga, eu de fato vou levar para um lugar grandioso. Retorne à essência, retorne à essência, retorne à essência, retorne à essência. Vou fazer subir. Olha o texto. Por que Canaã era em cima? Egito era embaixo. Porque o que Deus tem para nossa casa é só escalas maiores. Somos nós, pelas nossas limitações, pelos nossos envolvimentos, que a gente se qualifica como pessoas pequenas. Porque na cruz do Calvário Ele já mencionou: está consumado. Aquilo que você precisa já foi liberado. Tudo é você acreditar. Tudo é você nessa manhã retornar à essência. Eu vou levar para uma terra larga. Então entendemos que eles estavam num lugar de aflição, um lugar de carência, um lugar de limitação. Aí Deus está falando assim: eu vou levar para a terra larga, porque terra larga fala de oportunidade. Terra larga fala da gente de fato desfrutar e viver o que o céu tem. E uma terra boa. Quantos estão nessa manhã dispostos a viver essa terra larga? Quantos de fato nessa manhã estão dispostos a viver essa terra boa? Retornar à essência. Agora, o processo que nós vamos entrar, todos nós conhecemos o desenrolar do texto. Eles entram em Canaã e vão desfrutar, mas pela desobediência e não entender o retorno à essência, existiam 7 nações mais poderosas dentro da terra. Isso é uma outra mensagem. Tudo por não obedecer. Porque Deus falou para eles. Deus não mandou eles guerrear quando entrassem na terra. Deus só falou para eles: mate as 7 nações. Pastor, onde está isso? Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 8. Deus não falou. Deus ainda avisou eles: pastora, essa nação é mais poderosa, é mais forte, mas em um momento Deus mandou lutar. Deus só mandou assim: mata. Pastor, isso é intrigante, isso é estranho, porque o segredo é só obedecer, gente. O segredo, quando se diz de palavra, não é a voz do homem. Palavra não é questionar, é só obedecer. Pastor, eu quero desfrutar dessa unção que vai descer aqui. Tudo vai do que você está disposto a se entregar. Sabe quem eu era?
um dos caras mais estranhos que existe no mundo. Eu entrava na igreja, a primeira coisa que eu fazia era arrumar uma parede, porque eu não queria ninguém nas minhas costas. Homem é meio controlador, é ou não é, gente? Homem desconfiado de tudo, né? Por isso que as mulheres se entregam mais. Evento de mulher enche rápido, sim ou não? E de homem, é tudo desconfiado. Será que é? Será que não é? Homem é tudo assim, né? Meio ranzinza, não é? Minha esposa que diz, velho chato, ranzinza. Eu era estranho, mas quando eu entendi que o segredo está na essência, quando eu descobri que a essência está na entrega da unção, aí eu fiquei salientinho. Tem unção, eu quero estar junto. Tem palavra, eu quero estar junto. Tem mover, eu quero estar junto. Porque isso me gerou eu ter vida, ser livre de fato. Porque a unção, ela te liberta. Porque a unção, ela te impulsiona. A unção, ela te tira do estágio que você está. Porque tem pessoas que são religiosas. E ser religioso é ser chato. Porque ser religioso não é ser bíblico. Porque a religião divide as pessoas. Essa semana eu estava falando sobre a reforma protestante dentro do século 21. Porque nós temos o livre-arbítrio. Se você hoje quer desfrutar da unção, isso é particular teu. Se você quer continuar no mesmice, isso é particular teu. Porque Jesus em nenhum momento, Jesus obrigou ninguém a nada. Por quê? Porque o céu é pela graça. O céu é pela fé. O céu não é pela imposição. Eu não tenho que pegar o microfone, impor ninguém, expor ninguém. O meu dever é pregar a graça. Pregar o que o céu faz. Pregar as promessas do céu. Com responsabilidade, sim, mas não com trancas. Por isso que ele disse, vou tirar de uma terra apertada e levar para uma terra larga. Aí ele termina, eu vou descer. O ambiente está propício para ele descer. O ambiente está propício para ele descer. Mas tudo vai depender da terra como está. E a terra é você. A terra é o teu coração. A terra é a tua mentalidade, essência. Voltar ao comportamento natural. Voltar às atitudes natural. Voltar à essência, a visão, a mentalidade. E essa conferência vai fechar nessa manhã. Quantos estão dispostos a identificar o que o céu tem? Ministério de louvor. Eu acho que tem um louvor que fala retornar à essência, não tem? Acho que tem um louvor que fala sobre isso. Olha que coisa interessante. João capítulo 5, versículo 6. O homem estava há 38 anos precisando de uma mudança na vida, sim ou não? Se não me falha a memória, versículo 6. Jesus entra no ambiente, sim ou não? A vida daquele homem mudou? Sim ou não? Quando Jesus entra no ambiente, mudou ou não, gente? A primeira parte não. Muda quando Jesus lança a palavra, porque aquele homem rejeita Jesus. Tem que conhecer a Bíblia. Porque é Jesus que lança a palavra. Porque antes, no versículo 7, Jesus pergunta a ele, o que quer que eu te faça? Está isso no texto ou não está? No versículo 7, de João capítulo 5. Jesus pergunta para ele, o que quer que eu te faça? Aquele homem diz, não tem nenhum homem capaz. Aquele homem critica Jesus. Porque Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. A palavra dele é rejeitar. O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando eu vou, me põe diante do tanque, porque vem outro antes de mim. O grande problema é que a gente está no achismo. A religião põe as pessoas no achismo. Mas Jesus desce aqui hoje para libertar.
Jesus desce aqui outro para poder crescer. Jesus desce aqui hoje para batizar com o Santo Espírito. Versículo 6, bota no 6, por favor. 6. Olha que coisa interessante. Jesus não entra no ambiente? Sim ou não? Qual era o estado desse homem? É igual tem pessoas que tem aqui. O ambiente já está propício, mas depende de palavras minhas para poder se movimentar. Por quê? Está deitado. Por quê? Porque não acredita de fato naquilo que o céu pode fazer. Acredita naquilo que o pastor pode fazer. Acredita naquilo que os ministros podem fazer. Mas não acredita de fato, disse o Senhor. Porque o estado desse homem era deitado. Um ambiente profético igual esse. E tem gente que está assim, ó. Olha lá. Estou na Bíblia, tá, gente? Deitado. O que é deitado? Deitado é a pessoa que está posicionada, não acreditando de fato naquilo que pode acontecer. Porque Jesus não entrou no ambiente, sim ou não? Sim. Era para aquele homem estar posicionado. Porque o problema desse homem não era ficar em pé, é só ler o texto. A senhora é advogada, tem que ser minuciosa na leitura do processo, porque é na leitura do processo que tu acha brecha dentro da língua portuguesa, da gramática, para poder defender sua causa. Sim ou não? O grande problema é que a igreja não quer ler Bíblia, quer prestar atenção nos profetas de Pix. Por isso tem gente que me acha estranho, fica me olhando assim. Aí quando eu falo que eu sou de Assembleia de Deus, fica olhando assim. Eu sou assembleano, gente. Eu só saí dos estigmas religiosos da terra. Minha igreja é Assembleia de Deus. Porque o negócio nosso é Bíblia, nada contra. Tanto é que vocês às vezes veem alguns vídeos meus que eu estou de terno e gravata. Mas o que eu estou preocupado é com a essência da Bíblia. Esse cara está deitado. Alguns de vocês estão posicionados igual esse homem. Jesus está no ambiente. Jesus está no ambiente. Quando Jesus entra no ambiente, descer. Quando Jesus está no ambiente, o ambiente agora é um ambiente de cura. Quando Jesus está no ambiente, o ambiente é transformador. Quando Jesus está no ambiente, o ambiente é um ambiente que batiza com o Santo Espírito. Quando Jesus está no ambiente, Ele dá dons espirituais de revelação, discernimento, de ciência. Quando Jesus está no ambiente, Ele bota as mãos e pessoas são curadas, porque Jesus entrou no ambiente e aquele homem está deitado, acreditando na realidade que está vivendo. Eu olho para minha família, para minha casa, não vejo expectativa da minha vida ser mudada, mas Jesus pode aqui nessa manhã fazer você ser grande. E a expectativa diz do ambiente onde você está inserida. Tem limitações. A medicina diz, tem traumas neurológicos. Mas o céu diz, eu confundo as coisas da terra. Por isso que o texto diz, eu chamo os loucos para confundir quem? Os sábios. O Messi tem limitações de patologia. Messi é uma pessoa especial. Sim ou não? E o que o céu fez com o Messi? Eu não estou falando que o Messi é crente, eu não falei nada disso não. Mas o céu, ele escolhe quem ele quer, desde o momento que você se entrega. Jesus está dizendo aqui, eu posso de fato mexer em todo o metabolismo da senhora. É aqui hoje, é aqui agora. Eu posso, nesse momento, é o céu dizendo para a senhora, eu posso descer aqui hoje, pegar todo o sistema da senhora, da corrente sanguínea da senhora, eu posso começar agora mexer em toda a corrente sanguínea, porque quando ele começa a mexer na corrente sanguínea, ele pode atingir o rins,
ele pode atingir o coração, as coronárias. Ele pode, de fato, começar a mexer no metabolismo, de entupimento de artéria. O céu, quando desce, ele desce para isso. Mas a minha condição não pode ser a condição de deitado, de acreditar naquilo que eu estou vivendo. Quando o céu desce, o céu pode descer para pegar na coluna e mexer na coluna. Quando o céu desce, eu posso começar a mexer não só na lombar, eu posso começar da lombar, começar a mexer em toda a coluna, toda. Porque eu mexo na coluna para começar a mexer nas pernas, começar a mexer em alguns inchaços. O céu desce, Jesus está falando assim, eu vou descer. Quem está disposto? Quem está disposto nessa manhã, ser cheio do Espírito Santo, não pode ficar sentado de forma normal, porque o texto diz deitado. Ainda tem pessoas que não estão entendendo nada, continua sentado, deitado. Jesus, quando entra no ambiente, eu não posso ficar no estado inércio que eu estou, porque deitado eu acredito naquilo que a terra tem para mim. Deitado eu acredito nas expectativas que estão ao meu redor, porque disse o Senhor. Quem está dizendo é Adonai, um Deus de poder e governo. Quem está falando que vai descer é aquele que pode fazer. Quem está falando que vai descer é aquele que pode projetar. Quem está falando que vai descer é aquele que pode levantar. Quem está falando que vai descer é aquele que pode te pegar no meio de muitos e te levar para algo grande. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja cheio do fogo de Deus. Seja cheio do fogo de Deus. Sinta o fogo de Deus. Sinta o fogo de Deus. Disse o Senhor, disse Adonai, volte a essência, volte a essência, volte a essência, volte a essência, volte a essência. Seja cheio, 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 cheio. É cheio, é cheio, é cheio, é cheio, 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 cheio da essência, cheio da essência, cheio, 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 cheio. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vez
que precisa ser direcionada. Mas Deus está dando armas espirituais. Deus está abrindo o leque do mundo espiritual para ela retornar à essência. Vou tirar de terra apertada, mas Deus vai trazer algumas coisas. É isso que você quer? O teu espírito está ansioso. Então recebe. Recebe. Eu creio em transferência de unção. É bíblico, eu creio. Minha filha, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus sonhos precisa aqui nessa manhã ser curado de alguma área específica. Quem tem algum problema no joelho, na coluna, problema no coração, artrose, quem precisa ser curado aqui nessa manhã? Vem aqui pra frente, por favor. Deus vai curar pessoas aqui nessa manhã. Depressão, angústia, cura nessa manhã, cura. Cadê os intercessores? Os intercessores, as pessoas estão aqui. Quem precisa nessa manhã quer romper na área espiritual? Aqui, ó, do lado da pastora aqui pra mim, por favor. Pastor, eu quero exercer o ministério. Eu quero romper algumas barreiras no campo espiritual. Eu quero ser batizado com fogo, com o Espírito Santo. Quem deseja? Aqui desse lado, por favor. Ministério, aqui desse lado. Por favor, aqui na frente, aqui, ó. Aqui. Aqui com a pastora. Gente, é Bíblia. Aquele que anseia o bispopado. Quando o texto diz bispopado, ele está falando o ministério, o desenvolvimento, o crescimento. O texto é claro. Ansiar. O texto, quando diz ansiar, deseja. Tem que desejar. Amém? Por favor, me ajudam vocês a orar. Bota a mão ali com eles, orar. Me ajuda vocês aqui a orar, junto aqui com a pastora. Ora por eles aqui. Ora por eles. Mulher com mulher, homem com homem. Senhor, aqui estão teus filhos. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio na renovação de dons espirituais. Eu creio de chamadas ao ministério. Eu creio no romper sobrenatural sobre este lugar. Venha sobre este lugar. No fechamento dessa conferência, presentei os teus filhos nessa manhã. Deus, derrama algo agora. Derrama algo agora. Derrama algo agora. Venha com teu Espírito. Venha com teu Espírito. Senhor, aqui estão os teus filhos. Precisam ser curados em áreas específicas da vida deles. Toca agora na área que eles precisam de cura.
e cura eles agora nessa manhã. Deus, eu creio na cura. Cura agora, em nome de Jesus. Cure agora, em nome de Jesus. Deus, faça um mover sobrenatural nessa manhã. Derrama o teu vento, o vento do Espírito. Venha nessa manhã com força e poder. Eu sou teu e tu és meu.
vida dou, Senhor. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou. Oh, Senhor, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Te louvamos, Senhor Jesus. Eis-me aqui. Oh, Senhor Jesus. Cria esse ambiente profético de glória. Sou Teu E e Tu és meu. oh,